Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 133. Mas antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, bem rapidinho, eu quero te pedir: curte, comenta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Também quero aproveitar aqui a oportunidade, já que hoje é segunda-feira, e profetizar, te desejar uma excelente semana, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria e muita prosperidade para você e toda a sua família. Amém? Bom, gente, vamos lá. Salmo 133 é um salmo assim bem curtinho, é um salmo de apenas 3 versículos, tá bom? Como alguns salmos dessa coletânea, desse pequeno livro dentro do livro de Salmos, conhecido como a Jornada do Peregrino ou Salmo dos Degraus. Nós já vimos vários capítulos, né? Com 3 versículos apenas, mas são 3 versículos cheios de lição, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a leitura do Salmo 133? O texto diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção, vida e paz para sempre. Esse texto aqui, Salmo 133, vai me lembrar uma canção do hino da harpa que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque assim o Senhor ordena a bênção, vida e paz para sempre. Me fez lembrar agora do hino, né? É um hino da harpa, um hino muito bacana, que foi extraído do Salmo 133. Aqui não precisa nem dizer, né, que a grande lição aqui está apontando para a convivência entre irmãos dentro da mesma comunidade de fé. Mas vamos lá, gente, vamos entender, né, melhor esse texto aqui em nome de Jesus. O Salmo 133, como eu disse, é um salminho bem curtinho, é um salmo bem curtinho, composto por apenas 3 versículos, e ele expressa a beleza e a importância da unidade entre os irmãos da mesma congregação, tá? Isso também pode apontar para a unidade, para a comunhão das pessoas dentro de uma mesma casa. Os cristãos devem viver em comunhão uns com os outros. Então, no primeiro verso, o salmista ele já vai começar exaltando aqui a bondade e a beleza da comunhão entre os irmãos, né? Ele vai comparar isso ao óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, descendo pela barba de Arão até a gola das suas vestes sacerdotais. O que isso quer dizer? Isso era visto como um símbolo total de consagração e bênçãos do Senhor. No segundo verso, o salmista compara essa unidade à abundância do orvalho que desce sobre o monte Hermon, que fica no norte de Israel, e se espalha pelos montes de Sião, onde Jerusalém está localizada. Esse orvalho, ele é visto como vital para a fertilidade e a vida abundante da terra. E por fim, o terceiro verso conclui com uma declaração de que essa unidade entre os irmãos é onde Deus ordena a bênção, a vida e a paz para sempre. Em resumo, o Salmo 133 aqui enfatiza a importância e a beleza da unidade entre os irmãos, a convivência, né, uma convivência em paz, uma convivência alegre, comunhão, né, que indica também para o segundo maior mandamento. O primeiro maior mandamento, o primeiro mandamento maior de todos é: ame o seu Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento é: ame o seu próximo como a ti mesmo, tá? Então aqui o salmista faz uma comparação com símbolos de bênção e fertilidade, reconhecendo que a comunhão é um estado que é abençoado por Deus. Olha só
Que interessante isso. O Salmo 133, trazendo tudo isso aqui para a prática, é o penúltimo salmo do livro do Cântico dos Degraus. Nós estamos aprendendo conforme a tradição judaica, que indica que do Salmo 120 até o Salmo 134 fazem parte de um grupo, um livro dentro do livro, ou seja, dentro desse livrão de 150 capítulos, que é o livro de Salmos, tem um livrinho lá dentro que conta uma história diferente. É um pouco diferente do que a história habitual do livro de Salmos. Então faz parte de um grupo de salmos que representam uma jornada de fé, a jornada do peregrino até o templo de Jerusalém. É como se eles tivessem as pessoas caminhando da sua cidade, se encontrando no meio do caminho, ali no deserto, e entoando cânticos a Deus. Essa é uma expressão, conforme a tradição, e a outra expressão profética, que traz para a aplicação prática, é literalmente a subida desse povo que chega no templo. Tem 15 degraus, e cada degrau é um novo nível, e os degraus, eles não são iguais, eles são desnivelados, um maior do que o outro, justamente para que a pessoa possa subir esses degraus com muita humildade na presença do Senhor, eliminando toda a soberba e altivez, entrando na presença do Senhor, declarando que Deus é grande, Deus é poderoso, maior do que todos, tá? Até aqui nós já conhecemos, através dessa jornada profética, os 14 primeiros degraus. Hoje nós estamos aqui literalmente no 14º degrau. O primeiro degrau, ele ficou marcado pela angústia, que é o início da jornada. Eu sempre digo, fazendo uma breve recapitulação aqui, no início da jornada do cristão com Deus, sempre acontece, o início é marcado por um tempo de angústia. Depois vem o degrau da confiança, bitarrom. Depois o terceiro degrau é da alegria e da intensidade na presença de Deus. A gente precisa entender que a alegria do Senhor é a nossa força. O quarto degrau marca a humildade. Todo cristão precisa andar em humildade diante de Deus. Esse degrau, ele antecede o quinto, que é o degrau da dependência. Nós precisamos aprender a ser dependentes em Deus. Depois vem o degrau da segurança, Deus como nosso porto seguro. O sétimo degrau é o da gratidão, do contentamento. O oitavo degrau é Deus como a nossa base. Nós devemos construir a nossa vida, o degrau da construção em Deus. O nono é o do temor. Aí o 10º é da justiça de Deus. O 11º aponta para o perdão. O 12º é o degrau da rendição, ou seja, é um nível superior à gratidão e o contentamento do 7º degrau. O 13º degrau, que foi o que nós estudamos ontem, é o degrau da devoção, é o degrau do compromisso com a vontade de Deus. E o 14º degrau, que é o que nós vamos estudar hoje, é o degrau da unidade. Tá? Para ser mais específico, a unidade entre os irmãos da mesma comunidade de fé, os irmãos que comungam da mesma fé. Então o Salmo 133, ele começa com a frase, conforme eu te disse na musiquinha: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, ou que os irmãos vivam unidos. Esse aqui, na verdade, é um lembrete e muito crucial de que a unidade entre os irmãos, além de bom, é agradável aos olhos de Deus. Em nossas vidas diárias, nós devemos valorizar a unidade em nossas famílias, nas nossas comunidades de fé, nos nossos relacionamentos, por onde nós passamos, trabalho, faculdade, colégio. Isso significa que é importante cultivar um ambiente de respeito mútuo, compreensão e apoio de uns para com os outros. Então, o Salmo, ele compara a unidade entre os irmãos aqui como o óleo precioso que desce, da barba de Arão e que vai ali até a gola das suas vestes. Ou seja, essa imagem aqui, ela é interpretada como uma metáfora para a diversidade entre as pessoas e cada uma com as suas próprias características e contribuições únicas. Preste bem atenção. Assim como o óleo se espalha uniformemente sobre Arão, nós devemos aprender a celebrar e valorizar o diferente. Existe diferença entre as pessoas, entre eu e você, a diferença entre nós, tá? Reconhecendo que essa diversidade enriquece as nossas vidas e torna mais forte a nossa comunhão, a nossa comunidade de fé, Imagina se todos fossem iguais, exatamente iguais.
todos fazendo as mesmas coisas. É necessário, né, que haja essa diversidade, cada um com seu dom, cada um com seu talento. Eu costumo dizer, a Bíblia diz em Mateus 26:40, o Espírito está pronto, ou seja, no teu Espírito já tem algo de Deus singular para o cumprimento do teu propósito de vida e existência aqui na Terra, condicionado à vontade de Deus para a tua vida, que foi o degrau anterior, tá? Então o Salmo 133 nos lembra que a unidade, ela vai gerar bênçãos. Isso aqui é muito importante, gente. Da mesma forma, quando há unidade, há paz e prosperidade no meio do povo. Nós devemos nos esforçar ativamente para resolver conflitos, promover reconciliação quando surge algum tipo de divisão. Mas para isso, antes, você precisa ter passado pelo degrau da humildade, lá atrás. Pelo degrau da gratidão, lá atrás. Lembra? Pelo degrau da rendição, lá atrás. Então, é uma jornada, literalmente. Esse estudo é uma jornada de fé. Então, esse degrau em específico, o penúltimo degrau aqui, está apontando para a questão da união entre os irmãos. É como se Deus estivesse dizendo, nós cristãos precisamos aprender a amar uns aos outros, nós precisamos tolerar uns aos outros conforme eles são. As pessoas são diferentes umas das outras. E aí, para viver em unidade, nós devemos, primeiro, ter empatia com as pessoas. A gente precisa aprender a se colocar no lugar dos outros, tentando compreender os seus pontos de vista, os seus sentimentos. Isso vai nos ajudar a construir relacionamentos mais fortes e evitar mal entendido e muitos ressentimentos. E no fim, o Salmo 133 termina com a imagem da descida desse orvalho sobre o Monte Hermon, né, que representa a bênção de Deus que desce sobre os filhos quando vivem em unidade. A Bíblia vai nos ensinar que casa dividida não prospera. Isso aqui é muito importante, levar em consideração essas palavras. Casa dividida, seja a sua casa, a sua comunidade de fé, se cada um pensa de uma maneira, Deus não pode habitar com a prosperidade. Olha só, Deus não pode derramar bênção num lugar que está dividido, cada um pensando de um jeito. Uma casa, o marido quer uma coisa, a mulher quer outra coisa, os filhos não sabem nem o que fazer porque o pai e a mãe vivem ali naquela confusão, né? Casa dividida. A Bíblia diz, casa dividida não tem prosperidade, em casa dividida não tem bênção. Então é importante a gente aprender a cultivar nossa comunhão espiritual, buscando a presença de Deus nas nossas vidas e permitindo que Deus nos guie nos seus caminhos a partir da nossa casa. E aí isso vai passar pela comunidade de fé, né? Para você que tem a sua igreja, você que é da Evo, você precisa viver em comunhão com as pessoas. Então, em resumo aqui, a lição prática do Salmo 133 é: unidade entre irmãos é algo bom, agradável, tem que ser desejável e é abençoado por Deus. Em uma das minhas últimas ministrações, eu ensinando sobre mover espiritual, eu disse que a pessoa pode ser o melhor voluntário, pode ser aquela pessoa que passa o dia inteiro na igreja, que tudo que coloca a sua mão faz com excelência. Tudo isso vai gerando créditos positivos para a vida espiritual da pessoa, lá no mundo espiritual. E isso, uma hora ou outra, vai reverberar aqui no mundo físico. Mas essa pessoa que passou o dia inteiro na igreja, que serviu com excelência, que serviu com zelo, que entregou o seu melhor, que foi a primeira pessoa a chegar e a última pessoa a sair da igreja, se ela sai da igreja falando mal do irmão, porque teve um desentendimento ou algo do tipo, surge então uma semente negativa. E essa semente negativa, ela tira todos os créditos de tudo aquilo que foi bom, que foi lançado ao longo do dia. Não é que essa semente vai anular a bênção daquilo que você fez ao servir. Porém, muitas coisas ficam retidas no mundo espiritual por conta de um desentendimento no final do dia. Ou teve um desentendimento no meio do dia e foi para casa bravo, nervoso, nervosa, entra no carro, a primeira coisa que fala, aquele irmão, não aguento mais, não tolero mais, se for para servir com ele eu não sirvo mais. Na verdade, você está literalmente tirando todos os créditos daquilo que você fez de bom, porque aqui literalmente você acabou ali tendo um probleminha e saiu maldizendo o irmão. Isso aí faz com que você
literalmente não consiga colher os frutos das coisas boas que você plantou o dia inteiro. Repito, o que você planta, você colhe. Só que esse fruto negativo, ele vai, de certa forma, interromper uma colheita positiva. Você vai ficar travado, é assim o mover espiritual. Então, tem muita gente deixando de colher a semente boa por conta de uma bobeirinha que acontece com o irmão, não tem unidade. Então, o Salmo 133 nos ensina literalmente sobre isso. Sem comunhão não tem bênção e nem prosperidade. Isso aqui é muito importante. O que tem de gente na igreja, na Evo não, né? Espero que não, em nome de Jesus, pelo menos. Mas o que tem de gente de cara feia uma com a outra, irmãos na mesma fé que não se cumprimentam, que estão na mesma comunidade, mas que querem chamar tanta atenção, sei lá do que, e vão deixando ali os relacionamentos, né? E aqui o Salmo 133 está fazendo uma alerta, que a gente precisa viver em comunhão, que a gente precisa tolerar mais as pessoas, que a gente precisa respeitar as pessoas. Então esse degrau, 14º degrau, penúltimo degrau da jornada da fé, é o degrau da unidade, da comunhão entre os irmãos, que é o segundo maior mandamento bíblico. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, gente. Eu fico bastante empolgado quando eu começo a falar dessas coisas, porque eu, como pastor, tudo que eu quero é que as pessoas entendam. Isso aqui é muito importante. Eu tive falando isso com o meu pessoal aqui, o pessoal que trabalha comigo aqui na Evolução Diária, que cuida das minhas coisas, que a gente precisa aprender a não interromper as bênçãos do Senhor, que nós precisamos aprender a andar em comunhão. Isso vai me fazer lembrar da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que aos olhos do Senhor era perfeita. O povo vendia suas propriedades para abençoar os outros, era um povo que vivia em comunhão. Aí surge lá um Ananias e Safira, tentados por uma mentirinha, né, para poder ganhar pontos ali com o apóstolo. Ele, sei lá, o que passou na cabeça deles, eles inventam uma história, né, e omitem a verdade, o que também é uma mentira. A omissão da verdade é também uma mentira, né? Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade e que o Espírito maligno é o Espírito da mentira. E eles deixam entrar algo no coração deles e Deus fulmina aquele casal do meio de uma igreja tão boa, né? E muitas vezes a gente vê muitas famílias perecendo, muitas pessoas perecendo, na mesma igreja, o mesmo pastor, o mesmo Deus, a mesma palavra. Umas pessoas rompem, são abençoadas, crescem e se desenvolvem, e outras pessoas nunca saem do lugar. Aí eu me pergunto, por que será? Né? E nós precisamos entender que existem muitas coisas, as nossas atitudes, as nossas palavras, que retêm as nossas bênçãos. E aqui o Salmo 133 está dizendo que se não tiver unidade com o irmão, se não tiver respeito mútuo, se não tiver tolerância entre irmãos da mesma fé, não tem bênção. Então, fica aqui uma lição de aplicação prática. Se por acaso, durante esse estudo, você lembrou daquele irmão ou daquela irmã que você não tolera, que você não gosta, né, que você, enfim, quer ver o mal dessa pessoa, talvez seja essa a palavra, que você não consegue nem olhar nos olhos, reflita bem para que você não tenha suas bênçãos retidas no mundo espiritual. Amém? É uma mensagem aqui de aplicação prática para a sua vida. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Gente, glória a Deus. Finalizamos com sucesso mais um capítulo do livro de Salmos. Hoje nós estudamos aí o 14º degrau, né, dessa jornada do peregrino, Salmo 133. Amanhã nós vamos estudar o último degrau dessa jornada, tá? E em nome de Jesus, que esse estudo esteja fazendo a diferença na sua vida, na sua casa e na sua família. E nós vamos seguir firmes aqui também até finalizar o livro de Salmos. Ainda faltam mais alguns capítulos, nós vamos até o capítulo de número 150 e depois vamos iniciar um novo livro da Bíblia. Gente, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos dar uma agitada aí nas redes sociais, bem rapidinho, curte, comenta, compartilha e também tira um print da tela, posta na sua rede social e me marca para eu repostar tudo em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero te ver aqui amanhã novamente às 7h40 no Evolução Diária. Deus abençoe!